nossa empresa, para aquilo que temos. Terceira coisa importante que nós temos que aprender sobre o medo. Diga assim comigo: o medo atrapalha a visão. Você sabia disso? O medo atrapalha a visão. O medo faz com que um boi tenha pavor de uma formiga e que uma formiga não tenha medo de um boi. Porque o medo, ele embaça a sua visão e faz com que você veja o obstáculo maior do que você. Quer ver um caso bíblico desse? 2 Reis, capítulo 6, do 8 a 18. Depois você pode acompanhar, pode marcar aí. A Bíblia fala que o moço de Eliseu, por aquela ocasião, estava enfrentando o exército da Síria. Ele era um profeta. E o moço de Eliseu, temendo, ele procura Eliseu e diz: olha, eles são muitos, nós não podemos com eles são poderosos, estão nos cercando, nós vamos morrer. E Eliseu, naquele momento, o que ele faz? Ele ora e ele diz: Senhor, abra os olhos do meu moço. E quando Deus abre os olhos do moço de Eliseu, o que acontece? Ele vê o exército sobrenatural, o exército do Senhor, que era muito numeroso, bem mais numeroso do que o exército do rei da Síria. Sabe por que você está vendo esse problema que você tem de uma maneira gigantesca? Sabe por quê? Porque você está com medo. Sabe por que você está vendo a sua dívida impagável? Acho que eu vou morrer e não vou conseguir sair dessa dívida, porque você tem medo. Sabe por que você está vendo as dificuldades na sua família maior do que você? Porque você tem medo. Mas quando Deus lança fora esse medo, nós podemos pensar e falar como Paulo: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que você precisa entender é que o medo embaça a nossa visão. A respeito de quem e de quê? A respeito de nós mesmos. Nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos humilhados. Mas quando nós não temos medo, quando nós temos essa ousadia, quando nós temos essa coragem, nós nos levantamos do monturo, nós nos levantamos do nada, para Deus nos levar e nos conduzir em lugar de triunfo. Mas você precisa vencer o medo. Por quê? Porque o medo atrapalha a sua visão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é um derrotado, meu irmão. Você é um vencedor. Você não é um Zé Ninguém. Você é um servo de Deus. Você é filho de Deus. Não se veja como um fraco. Não se veja como uma pessoa que não tem oportunidade. Não se veja como uma pessoa que não tem condições. Porque você pode todas as coisas em Deus. Você pode todas as coisas no Senhor. Talvez você hoje diga: eu não tenho dinheiro, eu não tenho como. Mas você tem um Deus que é o dono do ouro e o dono da prata. E ele disse através do apóstolo Paulo dizendo lá em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo não a minha pobreza, mas segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Qual é o tamanho do seu problema? Não interessa. O que interessa é o tamanho do teu Deus. Fala assim: eu e Deus somos a maioria. Ah, pastor, moro numa casa em que os vizinhos, em que os parentes me perseguem, em que eu não sei mais o que fazer, eu já orei, eu estou fazendo. Não tenha medo, porque você e Deus é a maioria. Não tenha medo, porque você e Deus faz uma dupla imbatível. Aleluia! Não há como ganhar dessa dupla. É melhor do que aquela dupla de praia, né? Jogo de praia, vôlei de praia do Brasil, que é quase que imbatível. Mas se você se aliar a Deus, se você entender que Deus está na tua vida, você vai entrar na cova dos leões e não vai ter medo dos leões, vai tratar os leões como gatinhos. Você vai entrar na fornalha e não vai ter medo da fornalha, porque se a fornalha é quente, o fogo do Espírito Santo é mais quente ainda. Então você não vai temer o mal, porque pelo contrário, é o diabo que vai fugir de você.
Olha o que a Bíblia fala: por um caminho o diabo vai te seguir, mas ele vai fugir por quantos? Bem, mas se ele é um, como é que ele vai fugir por 7? Já tinha parado para pensar nisso? Porque fala de um inimigo. Por um caminho o inimigo vai te perseguir, mas ele vai fugir por quantos? Mas se ele é um, como é que ele vai fugir por 7? Fala assim: isso não é um problema meu, mas Deus vai fazer ele fugir por 7. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Não sei se um pedaço dele vai para um lado, outro pedaço vai para o outro, se a alma dele vai ser dividida ao meio, o corpo, não sei. Mas uma coisa é certa: se você entender que Deus que está com você é maior do que o diabo, é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que o teu problema, é maior do que a tua dificuldade, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então eu quero te dar algumas dicas rapidamente. O que você deve fazer para mudar a situação de medo em fé? Você quer aprender isso? Quantos querem aprender isso? A mudar a situação do medo em fé. Primeiro lugar, você precisa crer que o verdadeiro amor lança fora. O verdadeiro amor lança fora. Vai ficar o do medo aí? Não, porque o verdadeiro amor vai lançar fora todo o medo. A Bíblia diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 2,18. Se você tiver prova, olha só como é que isso é lindo na tua vida e na minha vida. Quando nós temos convicção de que Deus nos ama e nós amamos a Deus, nós não temos medo. É interessante como um filho, ainda que o seu pai seja raquítico, magrelo, ele fala assim: meu pai é forte. Meu pai vai te pegar, hein? Um dia desse eu estava falando com uma criancinha assim, ó: teu pai é um fraco, ó. Teu pai, aquele esqueleto, teu pai é um fraco, brincando com a criança. Aí eu falei: mãe, meu pai é mais forte que você. E eu falei: se eu pego aquele cabo, eu quebro ele no meio, né? O cara é fracote. Não, meu pai é forte. Mas sabe o que é isso? É confiança no amor do pai. Pai! Já grita logo: pai! Mãe! Sabe que o pai e a mãe ama. Tem criança que se sente segura, não tem medo quando está nos braços do pai, quando está nos braços da mãe. Sabe por quê? Só por causa de uma coisa: amor. Se eu sei que Deus me ama, por que eu vou ter medo? Hein? Se eu sei que Deus me ama, por que eu vou ter medo se a Bíblia diz que nada me separa desse amor? Nem a morte, nem os anjos, nem o inferno, nada, nem a necessidade, nada, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Quando eu tenho essa convicção: Deus me ama. Se Ele me ama, então eu não temerei o que me possa fazer o homem. Porque Deus me ama. Ele não vai me abandonar. Todo momento Ele vai estar comigo. Então eu preciso ter convicção de que Deus me ama. Segundo lugar, para que eu possa transformar, mudar a situação de medo em fé. Em segundo lugar, preciso entender que o medo produz tormentos. Ora, o medo produz tormento. 1 João 4,18. O que é tormento, irmãos? Tormento é sofrer antes do problema. Diga isso: tormento é sofrer por antecipação. É sofrer sem necessidade, né? Uma pessoa atormentada é uma pessoa que não tem paz, está aberta para todo o mal. Tem pessoa que sofre antes do tempo. Sofre antes do médico falar o diagnóstico, ela está sofrendo. O médico nem falou nada ainda, ela já está: ai meu Deus, eu acho que eu estou mal. Antes de levar um não, ela já disse não para si mesma. E que foi o caso exatamente dos espias. Sofreram, nem lutaram. Olha só o medo que faz. Faz a pessoa nem sequer lutar. Fala para quem está do seu lado: você precisa lutar pelo menos. É melhor você morrer lutando do que viver como um covarde, amedrontado, com medo. Lutando. E mesmo assim
Enquanto a promessa de Deus não se cumprir na minha vida, quem tem promessa de Deus não morre, não. Então, você precisa entender isso. Não sofrer por antecipação. Ai, meu Deus, e agora o que vai ser? O patrão disse que vai me mandar embora. Já está pensando assim, vou ter que cortar isso, vou ter que cortar aquilo, não vou mais poder fazer isso. Já está sofrendo por antecipação. Isso é o medo que faz.